Olá! O programa desta semana fala sobre os brasileiros que deixam o país em busca de melhores condições de vida. O que eles precisam fazer para não ficar na ilegalidade. Veja também a situação contrária: estrangeiros que esperam encontrar no Brasil melhores oportunidades de estudo e trabalho. E aqui, o que diz a lei para que eles permaneçam de forma temporária ou permanente. E ainda os pedidos de refúgio: quem é considerado refugiado e quem analisa os casos no Brasil. O STJ Cidadão começa agora. De acordo com a ONU, nos últimos 20 anos, cerca de 232 milhões de pessoas deixaram o país de origem. Na América do Sul, o Brasil está entre os países mais procurados. E muitos dos que chegam aqui refazem a vida e lutam para ficar em território brasileiro de forma permanente. Há 5 anos, a colombiana Tatiana resolveu deixar o país de origem para estudar no Brasil. Ela decidiu fazer mestrado na Universidade de Brasília. Depois do curso, trabalhou em uma ONG e agora resolveu investir na vida acadêmica em um curso de doutorado. O Brasil é um excelente país para se morar e muito parecido em questões culturais também com a Colômbia, né? Me atraiu desde o momento que eu cheguei. O Brasil e a Colômbia têm um acordo de estímulo à imigração, mas mesmo assim, Tatiana teve que enfrentar muita burocracia para poder ficar no Brasil por todo esse tempo. Ela já trocou o tipo de visto pelo menos 2 vezes. Esse trânsito entre o visto de estudante e o visto de trabalho, eu tive que sair do país para voltar com meu visto de trabalho. E quando acabou meu visto de trabalho, para voltar como turista, também teve que sair do país. Então, cada vez que um visto acabava, eu tinha que, na metade do ano, no meio das minhas atividades, talvez sair e voltar com um visto diferente, né? De acordo com a Organização das Nações Unidas, nos últimos 20 anos, o número de pessoas que deixaram seus países de origem passou de 154 milhões para 232 milhões. Na América do Sul, o Brasil lidera a lista de países escolhidos como destino. Os dados incluem refugiados e aqueles que vêm ao país para trabalhar e estudar. O censo do IBGE aponta que entre 1872 e 2000, a quantidade de imigrantes no Brasil chegou a cerca de 6 milhões. Um dos motivos que impulsionou a vinda de estrangeiros foi a lavoura de café. No século XX, muitos deles vieram trabalhar nas plantações. Com o passar dos anos, o Brasil passou a atrair mais imigrantes. E boa parte acaba resolvendo ficar de vez. Tatiana está entre esse grupo. Por causa do doutorado, ela deve permanecer por pelo menos mais 3 anos, mas não exclui a possibilidade de não voltar para a Colômbia. Eu moro aqui, sim. Eu não estou pensando em voltar para a Colômbia, até penso passar um tempo lá. Eu moro aqui, eu não tenho planos de voltar ainda, né? Mohamed veio de Bangladesh há pouco mais de 1 ano, para o país que conhecia de longe por causa do futebol. O Brasil é muito popular no Bangladesh, sobre o jogo de futebol, né? A criança, até 10 anos, ele sabe sobre muitas coisas sobre o Brasil. Ele lembra das dificuldades que passou logo que chegou. Quando eu não falo nada palavra de português, é mais difícil, né? Agora, mais tranquilo, porque eu posso falar, eu posso andar, eu posso viajar. Só por isso, mas quando eu cheguei aqui, só vive dentro de casa. Chegou como refugiado político e aguarda uma decisão do governo brasileiro sobre o pedido de residência permanente. Ciente dos problemas enfrentados pelos milhares de imigrantes que chegam ao Brasil todos os anos, o Instituto de Imigração e Direitos Humanos realiza um trabalho de acolhimento e orientação. São cerca de 12 mil pessoas atendidas todos os anos. Eles vêm manifestando que chegaram e precisam começar a se integrar na realidade. Precisam de moradia, precisam de trabalho, precisam de aulas de português. É o primeiro passo. Além disso, precisam fazer os documentos. Eles vão à Polícia Federal, recebem o protocolo de solicitantes de refúgio. Depois precisam fazer o CPF e fazer a carteira de trabalho. Eles precisam procurar um local para morar. Então, como nós fazemos? Se são casos muito vulneráveis, a gente procura muito colocá-los em contato com nacionais do próprio país,
de modo que um acolha o outro. Em busca de trabalho e de melhores condições de vida, centenas de haitianos vieram para o Brasil. A situação deles passou a ficar mais conhecida em 2010, quando eles começaram a entrar no país pelas fronteiras do norte, principalmente pelo Acre. Em 2012, o governo estadual passou a abrigá-los num alojamento na cidade de Brasileia, fronteira com a Bolívia. Já que eles chegavam sem visto, permaneciam ali até tirar os documentos para poder trabalhar legalmente. Mas este ano, o governo do Acre resolveu fechar o abrigo e tomar outras providências. Embora a política seja sempre estimular a migração via visto, né, mas nós também decidimos acolher essas pessoas, porque senão seria uma situação muito difícil para eles ficarem irregulares no Brasil, né? Você sabe que o migrante irregular está muito mais vulnerável a trabalho escravo, né, a algum tipo de violação dos seus direitos do ponto de vista do trabalho. Então, os haitianos eles foram acolhidos, né? Eles não são refugiados, eles são imigrantes. A Lei dos Imigrantes do Brasil é da década de 1980 e é considerada defasada por alguns estudiosos. Em 2009, um projeto para mudar a legislação foi encaminhado para o Congresso, mas nunca foi analisado e votado. Diante das mudanças políticas dos últimos anos, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República instituiu um grupo de trabalho para desenvolver pesquisas sobre a questão da imigração no Brasil. Está sendo feita uma análise do potencial do fluxo migratório e a importância disso para o desenvolvimento do país. É com base neste estudo que deve ser formulada a nova lei de imigração do Brasil. A grande questão migratória é essa, assim, é você facilitar que a pessoa se regularize. Porque uma legislação migratória muito rígida, muito detalhada, ela torna quase inviável a regulamentação em muitos casos. Inclusive, se todo mundo que tem amigos estrangeiros que vivem aqui no Brasil, sabe como é difícil até para um estrangeiro de classe média, profissional liberal, como é difícil se regularizar, como é difícil receber o documento. Então, você imagina isso para uma população que não domina a língua, que não tem a escolaridade ou que não tem a disposição, não tem dinheiro para ficar indo e vindo fazer sua documentação e pagar taxas. Então, se você tem uma legislação mais fácil, menos detalhada, você vai facilitar a regularização e isso é bom para as pessoas e é bom para o país. O Conselho Nacional de Imigração calcula que o número de estrangeiros que vêm para o Brasil em busca de trabalho tem aumentado muito nos últimos anos. No momento em que o mundo tem dificuldade de gerar emprego, o mundo desemprega, o Brasil tem conseguido gerar, né, postos de trabalho para a população. Então isso, de uma certa forma, despertou o interesse. E a maior parte deles, de acordo com o Conselho, tem alta qualificação profissional. Precisa ter uma empresa no Brasil que ofereça a vaga, né? Essa empresa pede uma autorização ao Ministério do Trabalho para a contratação daquele estrangeiro, né? Na medida em que o Ministério do Trabalho verifica que os requisitos estabelecidos nas resoluções do Conselho estão cumpridos, é autorizada a expedição do visto de trabalho no exterior, né? Em geral, nós autorizamos aqueles estrangeiros que têm algum tipo de conhecimento, né? Algo que interesse ao país do ponto de vista do mercado de trabalho. Julian é francês e chegou no Brasil no início de junho para fazer um estágio na Universidade de Brasília. Ele estuda ciência das telecomunicações e conseguiu um visto temporário de 7 meses para ficar no Brasil. Julian, conta pra gente, você acha que nós brasileiros sabemos receber os estrangeiros? Os brasileiros são muito abertos, então foi muito fácil para mim de falar, de aprender vocabulário. E com o tempo eu consegui de falar melhor, de começar a ter conversação. Agora, com essa facilidade que você teve na adaptação, isso tudo contou para a sua escolha de fazer o estágio aqui no Brasil? Eu escolhi o Brasil porque eu sempre queria viajar na América do Sul. Eu não conheço o português, queria aprender a língua, mas também porque o Brasil é um país muito desenvolvido, acho que vai ter nos próximos anos muitas oportunidades para engenheiros, muitas oportunidades de ter uma boa carreira em Brasil. E no próximo bloco, os brasileiros que buscam melhorar de vida no exterior. Eu volto já.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você deixaria o Brasil para viver no exterior? Que país seria escolhido? Os dados do Ministério das Relações Exteriores indicam que os Estados Unidos deixaram de ser o destino mais procurado. Mas, independentemente do local escolhido, é preciso seguir as regras que cada país estipula para não ficar na ilegalidade. Dados históricos classificam o Brasil como um país de imigrantes. Com o passar do tempo, essa realidade foi se modificando. O brasileiro também viu a necessidade de morar em outros países. A gente teve no século XIX, século XX, grandes fluxos migratórios que vieram da Europa, da Ásia, mesmo da América Latina. Na década de 80, 90, a gente começou a ter uma outra dimensão que era novo no cenário brasileiro, no cenário migratório brasileiro. Foi a saída dos brasileiros, sobretudo na chamada década perdida. Os economistas latino-americanos chamam 1980 como a década perdida. Por quê? Porque foi uma década em todos os países latino-americanos, tivemos grandes crises econômicas, com inflação alta, desemprego. Isso motivou, sobretudo, primeiramente, uma classe média, que queria recuperar o status de classe, a buscar melhores condições de trabalho no exterior. E assim começou, digamos, essa saída, essa emigração de brasileiros. Segundo o levantamento do Ministério das Relações Exteriores, feito em 2010, cerca de 3 milhões de brasileiros vivem no exterior. O destino mais procurado eram os Estados Unidos, mas esse quadro mudou. Hoje, outros países também têm sido um atrativo. A partir do final da década de 90, essa emigração vai ganhando também uma maior heterogeneidade em termos de geografias. Então, deixa de ser os Estados Unidos fica mais cara e difícil a imigração para os Estados Unidos. Muitos imigrantes passavam pela fronteira via México. O governo mexicano, na década passada, exigiu o visto para que os brasileiros entrassem no México, então ficou muito mais difícil conseguir um visto para o México, depois atravessar a fronteira para os Estados Unidos. Então, nessa situação, começaram os brasileiros a identificarem outros lugares de destino, como a Europa, por exemplo, a Inglaterra e os países do sul da Europa, pela proximidade cultural e linguística, a Espanha, Portugal, Itália. Então, esse fluxo começou a se diversificar geograficamente. A pesquisa do Ministério das Relações Exteriores revela ainda que nos últimos 5 anos o número de brasileiros que retornaram ao Brasil chegou a 300 mil. E um dos fatores que fez isso acontecer foi a crise econômica mundial. Evelyn sabe bem como isso aconteceu. Depois de 8 anos morando nos Estados Unidos, já com a vida estável, ela teve que retornar com a família toda. Posso dizer assim que a vida lá foi bem interessante do ponto de vista econômico. A gente conseguiu construir um patrimônio razoável, compramos uma casa, conseguimos estudar e trabalhar da forma que nós tínhamos planejado fazer. E, assim, na verdade, a nossa volta para cá esteve relacionada com aquela crise, né, que começou no mercado imobiliário. Nós conseguimos vender a nossa casa a tempo,
Quando a crise começou a se desencadear também, coincidentemente, os nossos documentos começaram a vencer, o documento para dirigir, né, carteira de motorista, autorização de trabalho. Então, a gente não quis ficar numa situação de não poder trabalhar e de não poder dirigir, até porque isso impossibilita todas as outras coisas. Já para Amanda não foi escolha. Ela vai se mudar para a África para acompanhar o marido. Foi um susto enorme para os dois, porque de fato a gente não pensava em ir para fora do país. E levou um período de quase 2 meses, a gente avaliando, pensando, vendo todos os aspectos, porque a primeira coisa que eu falei foi, eu acho que eu não vou ser feliz lá, eu vou ficar com você, minha mãe vai estar aqui, se eu ficar aqui você vai estar lá, tem meu trabalho. E foi num momento de vida que eu tinha terminado meu doutorado há 1 ano, e era o primeiro ano que eu estava só no trabalho, meio que colhendo os frutos de uma estrada enorme de estudos, de muita pesquisa, tinha mudado de estado, fui morar em São Paulo, eu sou de Aracaju, e então estava num momento tranquilo. Há 1 ano eu estava estabilizada, e aí de repente, vamos mudar para Luanda, e eu vou precisar sair do meu trabalho, então precisou de um período de amadurecimento, mas que com o tempo a gente foi aceitando e eu fui entendendo melhor, principalmente eu, porque eu vou acompanhando o meu marido, que já está lá há 3 meses e meio, mas fui entendendo e tentando programar as coisas que eu posso fazer lá. Então, de que forma eu posso me entreter, com o que eu vou me ocupar. Além do desafio da mudança, Amanda vai enfrentar a burocracia. A África tem diferentes tipos de vistos. Por exemplo, quando eu for, eu vou tirar um visto de turista, fico lá por 1, 2 meses e aí vou dar entrada no meu visto permanente. Então, tem essa burocracia, tem um tipo de visto que sai, por exemplo, hoje, eu só tenho 2 dias para entrar no país. Então, em 2 dias eu tenho que viajar, posso ficar lá 7. Aí tem outro tipo de visto que demora um pouco mais, saem até 10 dias e você pode ficar por 30 dias. E aí dá para renovar por 2 ou 3 meses, 2 ou 3 vezes. Então tem essa questão burocrática também que precisa ser considerada. É um ponto que a gente fala que ninguém vai querer visitar a gente, que é muito burocrático para chegar lá. Como vimos, às vezes acontecem problemas que obrigam o retorno, mas também existem motivos e formas que fazem ficar. A gente não pode olhar o fenômeno migratório por uma lógica economicista. As pessoas não se movem só por questões econômicas. Tem outras questões também que têm a ver com o afeto, tem a ver com a relação social, com o capital social, o simbólico, que um vai adquirindo no lugar de destino. Então, essa complexidade que marca o fenômeno migratório. Por isso que a gente tem que se distanciar de análise simplista. É uma questão econômica, vai estar todo mundo voltando. Não, não é assim. Eles vão estar voltando, não por a questão econômica, por outras questões também as pessoas voltam, porque já atingiram objetivos, ou porque querem investir no país de origem, ou querem estar fazendo relações transnacionais, isso é muito comum hoje em dia também. As pessoas vivem mais de um país ao mesmo tempo, mora lá e investe aqui, e continua circulando entre os 2 países, sobretudo quem tem a documentação. Ou seja, isso marca um pouco o que é a dinâmica das migrações na atualidade. E daqui a pouco, os estrangeiros que entram no Brasil como refugiados. Quem analisa o pedido e quais os critérios usados para considerar esse tipo de situação? Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais.
Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Brasil recebeu no ano passado mais de 5.000 pedidos de refúgio, a maioria de gente vinda da Síria, Congo, Colômbia e Paquistão. Quem analisa solicitações é o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados. Quais os critérios usados pelo comitê para considerar uma pessoa como refugiada? Eu fui conferir. O dia que eu saí da Cobija, do estado de Pando, na Bolívia, eu estava no aeroporto, onde desceu um avião militar, e começaram a atirar. Saíram tiros de todo canto e o pastor que estava do meu lado, pedindo paz com a Bíblia, foi atingido e hoje em dia já não está entre nós, morreu. Então, o que parecia ser horas se transformaram em dias, o que parecia ser dias se transformaram em meses. Eu já estou aqui 6 anos, ou já para fazer 6 anos, eu tive que me trasladar com toda a minha família, minha esposa, meus 3 filhos, os meus 3 filhos. Hoje eu já tenho um neto aqui no Brasil. Roger cruzou a ponte sobre o rio Acre, entre as cidades de Cobija, na Bolívia, e Brasileia, no Acre, para entrar no país e pedir refúgio. Era chefe da Casa Civil do departamento de Pando, quando um conflito armado matou pelo menos 17 pessoas na cidade. Me informo no momento que já tinha instituições tomadas, que algumas casas já tinham sido avassalhadas pelos militares, entre outros. A ideia era clara, tinha uma represália enorme contra funcionários do governo do estado. O governador Leopoldo Fernandes foi preso. Cerca de 1.500 bolivianos cruzaram a fronteira. Com o fim das tensões na região, alguns decidiram voltar para casa. Aqueles que achavam que não iam conseguir trabalhar ou desenvolver alguma atividade, decidiram voltar. Já outros que sabíamos que não tínhamos a mínima chance de voltar, porque pelo temor ou ser presos ou de repente até mortos, decidimos permanecer no Brasil, 16.700.000 pessoas viviam como refugiados em todo o mundo no ano passado. Mais de 5.000 estavam no Brasil. De acordo com o CONARE, o país recebeu só no ano passado mais de 5.200 pedidos de refúgio. 606 foram aprovados, a maioria de sírios, seguidos por cidadãos do Congo, Colômbia e Paquistão. O aumento no número de refugiados, ele de alguma forma é reflexo do que sucede no plano internacional. E, infelizmente, é um reflexo penoso de um quadro igualmente lamentável de fatos que acontecem na cena internacional e que fazem com que aquelas pessoas tenham fundado temor até pela sua própria vida, pela sua própria existência e forcem a sair do seu país. Um refugiado, de acordo com a Convenção de 1951 sobre o Estatuto do Refugiado, é aquela pessoa que tem fundado temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social. E, por esse motivo, ela saiu do seu país patrial e pede refúgio em um outro estado, ou seja, ela pede a proteção de um outro estado. É o CONARE que analisa os pedidos de refúgio e como a pessoa é avaliada. Na verdade, o Brasil ele se insere num ambiente de solidariedade internacional, num esforço que todos os países fazem em dar status de proteção para aqueles que, na sua terra de origem, não conseguem mais manter a sua sobrevivência ou mesmo ter alguma perspectiva de vida. E com isso, se trabalha com um conceito de superação das nossas fronteiras para que o status de proteção da dignidade humana ele esteja acima de quaisquer limites territoriais. E com isso,
essa é a nossa contribuição para momentos de dificuldades de outros povos, assim como no passado fomos nós brasileiros que, num período da ditadura militar, tivemos que buscar outros países para a proteção das perseguições políticas que aconteciam aos nossos próprios connacionais. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, apoia o CONARE na avaliação dos casos. Ele é quem identifica os problemas no país de origem e ajuda a comissão a separar o refugiado do imigrante comum. Muitos dos refugiados estão vindo dentro de um fluxo amplo, entendeu? Não é que chega um fluxo de refugiados puros e outro fluxo de imigrantes puros, não é assim que funciona o negócio. Chegam juntos, dentro do mesmo fluxo, chegam pessoas misturadas, refugiadas e imigrantes. E ali tem pessoal, por exemplo, nós temos visto muito paquistanes, senegaleses, bangladeches, que muitos deles, a grande maioria dessas nacionalidades que solicitam refúgio, vêm por razões econômicas. Então a taxa de elegibilidade, no caso dessa nacionalidade, é muito baixa. É porque já a gente fica sabendo que são pessoas que vêm para trabalhar. Para o representante do Acnur no Brasil, como a lei dos refugiados é mais moderna que a de imigração, muitos estrangeiros tentam permanecer no país pedindo refúgio. Por causa desse estatuto estrangeiro, que está basado na segurança nacional, o único jeito que as pessoas têm para se manter, e isso por causa de ter uma lei avançada de refúgio, é solicitando refúgio. Entendeu? Porque assim já se tem que respeitar o princípio de non-refoulement, que é o princípio de não devolução. Então, se a pessoa solicita refúgio, não tem como a pessoa ser devolta para seu país de origem. Um israelense que chegou ao Brasil com visto de turista pediu refúgio no país. Ele alegou perseguição política e religiosa, mas teve o pedido negado pelo Comitê Nacional para os Refugiados e acionou o judiciário contra a decisão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu o direito ao benefício e a União entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça para que o judiciário não interfira nas decisões do CONARE. Os ministros da segunda turma determinaram que não cabe ao judiciário analisar a concessão de refúgio a estrangeiros. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou que apenas o governo federal possui a atribuição de avaliar a gravidade da situação política externa e que a justiça não tem legitimidade para interferir na postura adotada pelo Brasil no plano internacional. O Poder Judiciário tem um papel extremamente relevante no apreciar a legalidade da solicitação. Quer dizer, nós temos uma lei, nós temos os tratados, o Brasil está vinculado no plano internacional e no plano interno, e as decisões do CONARE elas devem estar fundamentadas nessa lei. Se eventualmente uma decisão do comitê exorbitar das suas atribuições, do que dispõe a lei, aí sim o judiciário pode ser acionado. Nesse sentido, eu penso que a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi ajustada, foi correta. Afinal, o refúgio deve ser garantido para quem precisa dele. Enquanto você não é refugiado, você sente assim um dia, todos os dias é complicado. Você não sabe qual é a tua situação. Se de repente você vai ter que ser mandado para o teu país, se de repente você vai ter que encontrar um outro país onde tenha que solicitar. Então, a inestabilidade emocional nessa época, nesse tempo é terrível. Quando você já recebe o status de refúgio, obviamente vem o primeiro alívio. Você já tem um documento oficial emitido, né, que pelo menos ele te dá lugar a ter o serviço de saúde, educação para os filhos, aquilo. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para stj@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Você também pode conferir os vídeos no perfil oficial do STJ no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.